E eu quero compartilhar com vocês hoje a palavra sobre a direção de Deus. Essa palavra nasceu há umas 2 semanas atrás e ela queimou no meu coração. Quero confessar para vocês que algumas palavras, todas elas são dirigidas por Deus. Mas algumas palavras Deus dá ali nos 45 do segundo tempo. Quando eu estou montando a arte, eu digo: Senhor, o que eu faço, o que eu digo? Não quero fazer nada de mim mesma. O Senhor comanda tudo isso. E o Senhor fica em silêncio, gente. E eu fico ali discernindo a voz de Deus. Mas essa palavra foi tão diferente. Eu estava viajando e ela veio forte no meu coração. E Deus falou comigo que essa é a palavra para esse tempo. E Ele está tão lindo comigo, tão maravilhoso, que Ele já deu a palavra da próxima quinta. E a palavra da próxima quinta já tem até título, que é algo assim surpreendente. Quinta-feira próxima, não a que vem que vai ser de homens, mas a outra, o tema da mensagem vai ser livres da vergonha. Deus vai tratar conosco sobre timidez. Hoje eu recebi mais de 200 directs de mulheres pedindo esse tema e falando: Vivi, fala sobre isso. Nós precisamos ser curadas. Tantas mulheres têm barreiras de fazer aquilo que Deus chamou por timidez. Tanta coisa você não faz porque você é tímida, às vezes tem medo. E a timidez tem uma raiz. Eu digo que se eu não tivesse sido curada da timidez, eu jamais estaria aqui, eu cairia durinha no chão. Mas é por ter recebido cura de Deus, eu creio que eu tenho autoridade para falar sobre ficar livre da vergonha. Então eu quero liberar essa palavra na próxima quinta de mulheres. Se você conhece alguém que precisa, traga a sua amiga, aquela pessoa, né? Ou traga você. Traga você pela mão para estar aqui conosco. Mas hoje a palavra é direção de Deus. Ela é crucial para a nossa caminhada. E hoje eu vou contar um pouquinho do que aconteceu. Eu fui viajar. E para mim viajar não é algo assim: que bom, vou viajar. Nossa, cadê a mala, né? Toda viagem é aquilo: ai, será? Por que eu disse sim? Por que eu não, né? Ai, que vontade de dizer que eu não posso ir. Aquela coisa toda. E nessa viagem foi assim: eu fiquei até na quinta-feira falando: eu acho que eu não vou. Thelmo, tu vai, tu ministra, mas eu vou ficar. E meu coração estava muito querendo ficar como nunca. Mas eu fui. Chegando lá, gente, foi um retiro de jovens que a gente foi ministrar. Então, tinha uma subida muito íngreme. Meu Deus, como uma vez eu escutei que para eles plantar alguma coisa tinha que ser de espingarda, porque não dava para... E aquela coisa assim, íngreme, eu falei: Jesus, onde é que o Senhor está me levando? Meu Deus, o que é isso? Era uma casa muito bonita, um sítio, no meio de em cima de uma montanha. Lindíssimo lugar, maravilhoso. É como, quem conhece a Serra do Rio do Rastro, é como se tivesse uma casa no meio da serra. Imagina, onde você olha é mato daquele nível, montanhas e montanhas e montanhas. Lindo lugar. Só que eu cheguei lá, na hora que eu cheguei, que o carro parou, veio uma voz no meu coração: se prepara, porque você vai sair daqui desse lugar com uma direção. Deus falou comigo, eu falei: Jesus. E eu falei: meu Deus, o que é que o Senhor está? E eu já fiquei ali toda, e Deus falou assim comigo: nesse período aqui de retiro, te resguarda. Não fica de conversa. Porque, gente, o Thelmo, ele tem uma pilha Duracell daquelas. Ele conversa, gente, ele vai dormir tarde, ele acorda cedo, daí ele fica de conversa, ele dá atenção para as pessoas. Conhece aquela pessoa que não tem preguiça de dar atenção? Ele não tem. Ele toma café junto, daí ele conta aquilo que ele fala aqui nos cultos, ele conta lá as histórias, as mesmas histórias. E aí eu sou mais calada, eu fico sentada olhando, porque para mim acordar são mais ou menos 15 minutos até eu conseguir entender qual é o meu nome, onde eu estou, o que eu estou fazendo ali. Ele já sabe o nome dele, ele já, entendeu? Ele começa a contar e ministrar, e eu fico daquele jeito. E Deus falou, aí Deus pega e diz assim para mim: te resguarda nesse retiro. Eu falei: ótimo. Tá de boa, Deus. E aí, realmente eu me resguardei no retiro. Eu ficava mais no quarto. E lá do quarto eu escutava ele falando, comentando e tal. E eu lá no quarto, eu falava: tá, Deus, estou aqui, pode falar. E nada, né? E aquela coisa. Quem já foi para o lugar secreto e cri, né? E Deus em silêncio e, enfim. No primeiro dia, aquela vontade de ir embora surgiu. Aquela vontade de ir para casa. Tipo assim: o que eu estou fazendo aqui, Deus?
no meio do mato. Eu já estava toda picada de bicho. Falei, Deus. E aqueles jovens, sabe, lá assim. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu comecei a questionar Deus. Falei, Deus, o Senhor me chamou. E eu comecei a questionar as minhas orações. Eu comecei a dizer assim, Deus, por que eu fui orar que eu queria a tua vontade? Porque olha aqui onde eu estou, não é minha vontade estar aqui. E eu comecei a ter uma conversa com Deus. Cuide das suas orações. Porque tudo que você orar, entregando para Deus, Deus vai pegar. E eu falei, Deus, e aí o que aconteceu? Vou rasgar o coração hoje aqui, tá, gente? Só quero pedir para quem é mãe dessas meninas lindas aqui, pegar elas, porque eu não vou conseguir ministrar, muita beleza. Eu vou ficar admirando, a minha está em casa, eu estou com saudade já. E aí, o que aconteceu? Gente, eu estou lá, no retiro. Quem aqui, quando a coisa não está como você gosta, você fica meio emburrada? Não precisa levantar a mão, não precisa. Já teve gente... Eu, quando a coisa não sai do meu jeito, eu começo a nascer uma coisa aqui, um bico, uma coisa. É incontrolável. Esses dias eu falei, né, que eu tento, testa muda, né? A testa já começa a franzir assim, ó. Essa semana o Thelmo chegou em casa, o que é que tu tem? Eu falei, nada. Eles não, que a tua testa já está franzida. Eu falei, não é nada. É precisando de botox. Aí, daí tá, né? Daí eu peguei e comecei a ficar lá atrás assim, a minha perna assim. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Não era para mim estar aqui, gente. E tinha um aniversário de uma pessoa muito especial. E as minhas filhas estavam nesse aniversário aqui em Criciúma. E aqui na Abapai estava acontecendo uma coisa muito bacana. E eu lá no meio de um mato, numa casa, com alguns jovens, eu falei, Deus, era para mim estar no aniversário com as minhas filhas. Era para mim estar lá na Abapai com o meu povo. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, Deus? E comecei a chorar, gente. Aí chorei. Aí, estou rasgando aqui, oh meu Deus, misericórdia, esse áudio voa. E aí, chorei tudo que tinha para chorar. Daí no final, o Theo ministrou uma palavra, foi bênção. E sabe quando ele ministrando, Deus falando comigo. Ele disse, lembra das orações que você fez? Eu falei, Deus, cala a boca dele agora, Senhor. E Deus usando ele para falar comigo ainda. Eu falei, ô Jesus. E ele feliz, né? Feliz. E parece que quando você está meio assim, uma pessoa feliz do seu lado é triste, né? Provérbios diz que para quem está triste, cantar música do lado dele é igual vinagre no olho, é fel, é terrível. Você está feliz, está numa festa, tá triste, está numa festa, todo mundo dançando, você fica lá com a cara. E eu estava assim no retiro. Daí cantaram a última canção, vamos cantar a última canção, cantaram aquela música das 99 lá, que eu disse, estou cansada dessa música, essa música é linda, mas todo lugar que eu vou elas cantam. Aquela música é, que deixa as 99 só pra me encontrar, não posso comprá-lo. E aí cantaram essa música e eu lá assim, seca que era como diz a minha avó, fraquinha na fé. Seca, assim, mais essa música, tá bom, Deus. Sentada lá. Gente. E aí quando chegou essa parte, que deixa as 99 só para me encontrar, Deus falou assim comigo, filha, quantas vezes tu orou e chorou pedindo para mim revelar o meu coração para ti? Daí eu falei, é verdade, muitas. Eu disse, Deus, eu quero sentir o teu coração. Deus, eu não quero ser uma pessoa que só pede as tuas bênçãos, mas eu quero o teu coração, eu quero te conhecer, eu quero ser parecida contigo. E ele assim, eu sou o pastor que deixa as 99 num lugar seguro, no aprisco, e eu vou atrás daquela que se perdeu. Esse é o meu coração. E é por isso que tu está aqui hoje. Porque tu deixou as 99 num aprisco, guardadas, a tua família está guardada em mim, a Abapai está guardada em mim, mas eu te trouxe para esse lugar pelas montanhas, para buscar aqueles que precisam, que estão perdidos. E eu falei, Deus, é verdade. E ali eu comecei a chorar, quando Deus te pega de todo jeito. E Deus falou assim, é fácil quando a gente se vê só como ovelha perdida. Daí a gente canta, que deixas 99 só pra me encontrar. Mas às vezes o Senhor vai te chamar para ser o pastor que vai buscar uma que está perdida. E eu nunca olhado para essa palavra nessa visão. Eu nunca me preocupei com o coração do pastor. Como foi difícil para ele deixar as 99. Como foi difícil para ele ir pelas montanhas e pelos vales e procurar uma que havia se perdido. E Deus falou para mim, esse é o meu coração. E se você quer ser parecida comigo, você vai ter esse coração também. E Deus falou, e pelo Brasil inteiro tem ovelhas que estão perdidas.
E eu quero levantar homens e mulheres no meu coração para ir em busca desses homens, as mulheres. E aí eu fui dormir com o olho desse tamanho. E o Thelmo perguntou, eu falei, tudo bem, Deus tá falando. Eu falei, glória a Deus, Deus falou, né? Era só o começo. Aquilo ali foi só a primeira cintada. Sabe quando a mãe dá a primeira cintada para calibrar? A primeira, pá! Tinha mais. Tomei café, aí eu estava espiritual, porque afinal eu tinha que ficar sós com Deus. A gente faz aquelas caras espiritual. Pegava a minha Bíblia, Deus abençoe vocês, vou ficar um tempo a sós lá. Ia para o meu tempo a sós, e Deus não falava nada. Eu assim, meu Deus, está acontecendo. E eu ainda com aquela palavra das 99. Até que à noite, no sábado à noite, aí eu passei mal. Voltou aquela dor tudo de novo, eu comecei a chorar, porque era outra festa, minhas filhas estavam em outra festa. E eu falei, e aí as minhas amigas começaram a postar foto. Eu falei, que Deus, o que eu estou fazendo aqui no meio desse... E piorou, e choveu, e não dava para ir para a rua. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Gente, e tinha um sobrado em cima da casa, e eu fiquei em cima do sobrado, e o Thelmo lá embaixo ministrando feliz. Sabe, pinto no lixo? Feliz, ministrando, e todo mundo lá, todo mundo contente, só eu daquele jeito. Eu falei, Deus. E tinha um sobrado assim, em cima, no escuro. E lá no escuro eu fiquei. Eu falei, Deus, que gostoso esse lugar aqui no escuro. E comecei a chorar. E aí ali eu comecei a entregar. Sabe, Deus, esse negócio de viajar, não quero mais não, Deus. Não quero mais brincar disso. Deus, levanta o Thelmo, Senhor, usa ele. Eu não devia estar aqui, eu devia estar em casa. Aquelas crises que só quem passa sabe. Já entrou em crise? O que eu estou fazendo aqui, Deus, né? E eu entrei naquela crise, e o desespero batendo, e o choro. Gente, e Deus falou assim para mim na hora. Deus veio naquele cantinho ali e disse assim para mim, lembra que eu falei que tu ia sair daqui com uma direção minha? Agora vai. Aí eu me sentei, e no meu coração, Deus começou a dar diretrizes. Tá vendo isso que está acontecendo? Agora você vai fazer assim, assim e assim. Pena que eu não posso contar para você. Mas Deus deu direções que eu fiquei, Deus, é verdade, como eu não tinha enxergado isso antes. Eu te chamei para isso, por que tu está indo para o lado oposto? Eu falei, Deus, mas como que eu fui para o lado oposto? E Deus foi me consertando, me alinhando, e eu descobri uma coisa, nós não podemos caminhar sem a direção de Deus. Nós caminhamos e ficamos perdidos. Você faz e não produz nada. Você já viu, quando você vai na direção de Deus, em meio-dia você resolve a sua vida. Mas quando você vai na sua direção, você vai lá, não dá certo, você vai ter que voltar. Parece que quando você caminha na direção do Espírito Santo, tudo vai se encaixando de uma forma perfeita. E foi ali que, naquele sobrado que eu até comentei domingo, que eu vi um abajur todo enrolado, com um fio preto enrolado ao redor dele. Quem estava aqui domingo que eu comentei? Aquele abajur eu ganhei um igualzinho quando eu fiz 15 anos, pouco tempo atrás. Eu ganhei quando eu fiz pouco tempo, quando eu fiz 15 anos. Ele é aquele que a gente toca, ele acende, depois toca mais uma vez, ele fica mais forte e tal. E esse abajur estava numa prateleira enrolado. E Deus falou assim comigo, filha, e sobre o teu chamado, eu não trabalhei todo esse tempo na sua vida. Eu não te construí tudo que eu tinha para fazer com você. Eu não vou te perder. Eu não fiz tudo isso para pegar o fio, enrolar ao redor de você e te colocar numa prateleira. O propósito desse abajur não é estar nessa prateleira enrolado. O propósito dele é estar iluminando. A Bíblia diz que a gente não pega uma candeia ou uma lâmpada e coloca embaixo da cama, mas a gente coloca ela no lugar alto para acender a todos que estão na casa. E Deus falou, eu não trabalhei tanto em você para poder agora te enrolar e te botar numa prateleira. Deus não vai fazer isso comigo nem com você. E Deus falou assim, assim como esse abajur, ele foi tão forte aquela palavra. Deus falou assim, agora libera na reunião de mulheres, porque tem tanto abajurzinho lá, com o fiozinho enrolado ao redor. E Deus falou, eu estou louco para desenrolar e colocar na tomada. Conectar no Espírito, para que você possa iluminar e viver os sonhos de Deus para a sua vida. A direção, e eu saí de lá, e quando eu estava descendo aquele morro que eu subi, quando eu estava descendo, eu falei, eu estou saindo com uma direção de Deus. E gente, eu tenho obedecido as direções que Deus tem me dado. E sabe o que tem acontecido? Milagres. Milagres. Depois eu vou contar um milagre para vocês. A direção de Deus, nós não podemos andar sem ela. Não tem como. Você pode ter, igual, quantas mulheres dirigem aqui? Tem carro, dirigem?
Você tem carro, você tem gasolina, mas você, o que precisa? De uma direção. Para onde você vai? Eu lembro de quando eu morava em Belo Horizonte, o GPS era o meu amigo fiel. O GPS já me colocou em cada enrascada. Direção errada, em cada enrascada. Porque a direção ela é crucial para destino e propósito. E eu tenho visto tantas mulheres perdidas. A palavra sempre é a mesma. Vive, me sinto perdida, não sei para onde ir, o que fazer. Principalmente quando os ciclos se fecham. Coisas se acabam. A gente diz, Deus, e agora o que eu faço? Para onde eu vou? O Senhor quer derramar hoje uma direção sobre a sua vida. Eu nunca vi tanto uma geração perdida, mulheres perdidas, que vivem sendo levadas por ventos. Gente, eu vou tocar num assunto aqui. E o nível de perdido é tão forte. Eu estava lendo hoje em Efésios 4, se eu não me engano é 4, que diz assim, olha, sabe a obra das trevas? Você tem que, até postei isso, você tem que denunciar elas. Porque elas são tão feias, que vai até dar vergonha de você falar nelas. Mas denuncie elas. Eu tenho visto, eu vou falar porque o verão está chegando, a rede social de muitas meninas fica um frigorífico de carne à mostra. Aí atrai açougueiros. Eu fico assim, uma menina que põe uma foto de biquíni e bota um versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu digo, Jesus, ajuda. Eu tenho vontade de chamar lá e dizer assim, querida, o seu corpo, eu digo, existe um principado no Brasil de corrupção muito forte, que eu tenho convicção que Deus já botou o pé nessa serpente para esmagar ela. O Brasil está com esperança de algo novo, mas existe outro principado, que é a sensualidade. Se você for ver o que o Brasil exporta, é porque a gente não se enxerga. Literalmente. Mas as outras nações veem as brasileiras como mulheres não confiáveis. Mulheres que já moraram em outras nações falam isso. Porque o que exporta do Brasil é isso. É bunda, é peito. É o corpo da mulher. E muitas meninas, eu percebo mulheres, querem se valorizar através do próprio corpo. Mostrar uma barriga chapada. Eu digo para você uma coisa, se guarde desse espírito. Porque olha uma coisa que eu tenho observado. Alguns suicídios que eu tenho acompanhado, histórias, pelo menos de 2 pessoas que eu fui olhar o perfil, pensei, poxa, a gente pensa, né? Não sei você, mas quando alguém se suicida, você pensa, por que eu não estava perto? Poxa, como eu queria ser amigo dessa pessoa, como eu queria estar perto dela. E às vezes a pessoa me fala tal pessoa, e eu olho no perfil, a maioria são mulheres que se mostravam muito corpo, aquela necessidade. Então tentam se preencher com uma coisa que jamais vai preencher. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se guarde. É uma tentação, sim. É uma tentação, porque de certa forma você quer se mostrar. Você quer ser elogiada. Tem gente ainda que bota a foto do corpo, bota assim, ai, tá feio, mas é eu. Ai, tô meio desajeitada. Todas. Ficou fazendo a pose no espelho antes para poder postar. E ainda disfarça assim, ó. Ai, tá de qualquer jeito, mas tá valendo. Gente, em nome de Jesus. Sabe o que eu penso? Eu vou ser bem sincera. Porque eu não sei você, mas quando eu vou botar uma roupa, que eu acredito que é uma roupa sensual, porque a mulher pode ser linda sem ser sensual. Vocês me entendem? Linda, maravilhosa. Até se você olhar nas grandes marcas, as roupas caríssimas, você vai ver dificilmente uma roupa de piriguete lá. Agora você vai ver no 10, no 15, no 25, no 30, é tudo roupa de piriguete. Não é assim? As roupas mais caras são as roupas mais alinhadas. E sabe de uma coisa? Às vezes quando eu vou pôr uma calça, às vezes está um pouco justa, eu vou para o espelho, aquilo começa a me incomodar. Ai, não serve para mim. Não serve para mim eu estar dessa forma. E eu quero te dar esse conselho. Se você caminhar com o Espírito Santo e perguntar, Espírito Santo, isso condiz comigo? Isso aqui vai te entristecer? Isso aqui está revelando uma mulher que caminha contigo? Que você possa ser guiada até nessas coisas.
Isso também é caminhar na direção de Deus, porque você vai caminhar debaixo da direção daquele que te ama e que vai guardar você. Se você é solteira, você não vai atrair o homem pelo seu corpo, você vai atrair pelo seu caráter. Porque o homem que você atrai pelo seu corpo, quando o seu corpo fica velho, porque gente tem 41 anos, tudo cai. Tudo. Se não te contaram, eu vou contar para você. A textura do corpo é outra, tudo muda. Mas a Bíblia diz que a beleza da mulher não seja essa, exterior, sabe por quê? Porque essa vai cair tudo. Mas case com alguém que ame você, que se apaixone por você. Quando você estiver mais gordinha, ele não vai te trocar por uma. Quando você tiver 40, ele não vai te trocar por uma de 20. Mas ele vai amar você. Mas se você atrair homens pelo seu corpo, infelizmente, ele vai ser atraído pelo seu corpo e por os outros corpos que mostrar para ele também. Então seja uma mulher sábia, caminhe com Deus, seja uma mulher que se resguarda e Deus vai te honrar. E esse espírito de sensualidade no Brasil, Deus vai também esmagar a cabeça dessa serpente. E Deus vai levantar mulheres no Brasil com outro coração. Mulheres que expõem a glória de Deus. Deus já tem feito isso. Mulheres com o coração de Deus têm se levantado na nossa nação. A Bíblia fala de 3 formas de se perder. 3 formas. Antes da direção de Deus, nós vamos falar sobre as 3 formas que uma pessoa pode se perder. E eu queria que você abrisse em Lucas. Se eu não me engano, é Lucas 16, eu vou confirmar. Não é 16, espera aí. É o 15. Vocês me amam ainda? Amém? Eu sempre digo que a maior luta de um pastor é ele sofrer, é ele vencer a tentação de agradar as pessoas e agradar só aquele que o chamou. Que a nossa mensagem não seja uma mensagem que te agrade talvez, mas que faça você se alinhar à vontade de Deus. A parábola da ovelha perdida. Queria começar lendo com vocês, esse é um texto meio longo, vamos lá. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá, alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. E Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma.
Então finalmente caiu em si e disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. Quantas vezes você já fez isso? Ia chegar em casa e falar com a sua mãe, com o seu pai, pensando que você ia falar. O filho pródigo estava assim, chegando lá, eu vou dizer assim: eu não sou digno. Tudo isso é emocionalismo. Porque um filho sabe chegar para uma mãe, eu vou dizer: eu não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos teus empregados. Capaz que o pai ia tratar como empregado um filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, presta atenção, o seu pai o viu de longe, cheio de compaixão. Correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam ele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Aleluia. A palavra de Deus sempre é viva e eficaz. E aqui, numa parábola, Jesus está ali falando com pecadores, com pessoas simples, porque esse era o coração de Jesus. E estava um grupo de crente. Conhece crente quando julga? Já viram o grupo de crente que julga? Que se sente santo, mais santo que os outros? Estava ali, se diz filho de Deus e caminha com pecadores. Aquela menina lá, ela já fez tal coisa. Aquele rapaz lá, E Jesus, olhando para eles, vendo o julgamento deles, ele disse isso. 3 parábolas que falam de 3 formas que nós podemos nos perder. E eu queria falar da primeira, que é a ovelha perdida. A ovelha perdida, e eu vou chamar esse perigo de nos perdermos de distração. A ovelha perdida, ela se perdeu por distração. Ela foi saindo do bando. Ela foi ali, porque dizem, que ovelha não tem senso nenhum de direção. Se ela cai, nem ela mesma consegue se virar sozinha. O pastor, ela é totalmente dependente do pastor. E sabe de uma coisa? Uma amiga minha falou que ela estava conversando com um pastor de ovelhas e ele disse que a coisa mais triste é matar uma ovelha, porque ela é muda. A ovelha olha para ele com aqueles olhos na hora da morte. O animal mais difícil de matar é a ovelha, porque ela é muda, ela não reclama, ela não chora. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, como ovelha muda, foi até a cruz e não reclamou, porque a ovelha tem esse coração. E a ovelha, ela foi se perdendo. As distrações nos fazem perder a direção de Deus, a direção do aprisco. Eu não sei você, mas quantas distrações eu tenho na minha vida que me afastam desse lugar na presença de Deus. Quando a gente olha, a gente já está tão longe. Eu não sei você, mas às vezes basta uma viagem, basta uma situação, às vezes vamos botar assim, uma coisa para a mulher se distrair. Um casamento no final de semana. Já estão rindo. Bota uma festa no final de semana. Você vai ter que fazer cabelo, você vai ter que se maquiar, você vai ter que alugar vestido. Aquela semana inteira você não vive para nada mais. A sua cabeça é só aquilo ali. Estou mentindo? Não, né? E aí, quando passa essa situação, você olha para... Na segunda-feira, você está a quilômetros de distância da vontade de Deus. Por uma distração. Às vezes, é uma confusão no trabalho. Às vezes você está em Deus. Já viram? O dia está tão bom. Está tudo dando tão certo. E vem uma palavra, uma confusão. É a distração necessária para voltar o seu coração para aquela situação e você perder tudo aquilo que Deus tinha colocado dentro de você. Quantas vezes, gente, depois de retiros, depois de momentos com Deus, o inimigo vinha querer roubar aquilo que Deus tinha me dado. Eu quero dizer para você, não se distraia. A Bíblia fala assim, orai e vigiai. É tão importante quanto orar, o vigiar. Às vezes eu vejo tantas mulheres que oram, meu Deus, passam horas orando, eu fico assim, Senhor, como eu gostaria. Mas às vezes ela sai da oração com a língua desse tamanho e não vigia naquilo que precisa ser falado, naquilo. E as distrações vão nos roubando da vontade de Deus.
Quantas vezes, né? Você se pegou longe do pastor, a correria e a gente, e final de ano. Eu quero dizer, você está aqui é só por Deus. Eu sei que mulheres aqui largaram coisas para fazer, disseram, vou largar tudo para estar com Ele. Porque a correria, nós estamos vivendo dias onde nós precisamos parar para ouvir Deus novamente. Enquanto eu estava aqui no louvor, Deus falou algo no meu coração. Deus disse assim para mim, eu estou esperando as mulheres pecadoras de novo chegarem a mim com um vidro de perfume, quebrando o perfume nos meus pés. Foi uma mulher que não tinha fama, uma mulher que não tinha, mas uma mulher que era apaixonada por Jesus. Não importa o que você fez há 1 hora atrás, eu quero dizer para você que Ele está te chamando para um lugar de intimidade e comunhão. E sabe o que acontece? A forma de Deus dar a direção, se você está se sentindo assim, não aconteceu nada muito grave para você se perder, mas você se sente distante de Deus. Às vezes é uma mãe que está com filho pequeno, você não está conseguindo conciliar fralda, banho, rotina, comida. E tem aí, e gente, na minha época não era assim, mas às vezes o Instagram é uma grande máquina de opressão, sabia? Porque você olha para o Instagram, tem uma mãe linda, maravilhosa, malhada, dando comidinha para o filho saudável. A casa dela está toda limpa, perfeita, tudo lindo, cheiroso, maravilhoso, ela dá conta de tudo. Aí você olha para você, o cabelo desse tamanho, está com remela ainda que não tirou, o filho está ali comendo uma bolachinha que você, meu Deus, gordura trans. Você não deu conta nem de tomar o seu café. Eu lembro de um dia que eu entrei em crise, chorei. E sabe de uma coisa? Às vezes tem que chorar mesmo. Eu lembro que o Telmo estava trabalhando ainda, eu tinha feito meu café, cortado o bolo, e a Bela começou a se machucar. Ela era bem pequenininha, meses, e começou a cair. E eu botei ela no meu colo, e ela botava a mão no bolo. E eu dizia, aí teve uma hora que eu falei, eu só quero comer, meu Deus. Aí eu liguei chorando para ele, olha, eu não consigo comer, eu não limpei a casa, eu estou de pijama ainda. Aí a Tereza morava perto da minha casa, a Tereza ia lá me ajudar, eu falava, meu Deus. Aí ele vinha, né, eu falei, aí o pai abre a porta, a primeira coisa é o filho, né, o bebê, deixa ele lá fazer o número 2 correndo, porque não dá para tomar banho, não dá para fazer nada. É sério. Você fica assim, meu Deus, vida com Deus, eu não sei nem se eu tenho vida mais. Você fica naquela, onde estou indo, para onde... Mas deixa eu falar uma coisa. Você está adorando a Deus sendo mãe. E sabe de uma coisa? Não deixe nada oprimir você. Nada. Você não tem que ser cópia de ninguém, você tem que ser você. O maior desafio que nós temos hoje como mulheres é nós entrarmos na nossa essência, naquilo que Deus nos chamou para ser. Uma coisa, uma mulher sem direção, ela não é um referencial. Porque tu vai, tipo, quem aqui anda de carro sabe, sempre tem uma referência, ó, do lado da padaria tal, né? É uma referência. Às vezes tem mulheres na minha vida que são uma referência. Poxa, nesse caminho a fulana tá ótimo. Glória a Deus, estou no caminho certo, porque ela é uma referência para mim. Né? Tem mulheres no Brasil que eu digo, às vezes eu olho o que elas fazem, ó, uma referência, mas eu não sou elas. Eu tenho a minha identidade. Então, eu quero dizer para você, você tem uma identidade em Deus, mas tenha referenciais. Agora, deixa eu dizer uma coisa, se você for uma mulher que tem direção de Deus, você vai ser uma referência. Automaticamente. Deus vai te colocar no lugar de referência. Mulheres vão olhar para você e vão dizer, meu Deus, o que ela tem, eu preciso, me ajuda, como que você tem vivido isso? Porque eu tenho andado debaixo da direção de Deus. Seja uma mulher que caminha na direção de Deus. Às vezes, é uma mulher que tem que trabalhar. Ela tem que trabalhar. O marido não sustenta a casa sozinho. E ela tem. Aí vem aquelas mulheres. Ah, mas eu fico em casa cuidando dos filhos. Porque, gente, tem aquelas que choram dentro de casa com os filhos. E tem aquelas que choram fora de casa que não estão com os filhos. É os dois. Aí tem aquelas, eu queria ter mais tempo com meu filho, mas tem mais tempo, quase cai, morre, cai durinha no chão. E aí eu sempre digo, as estações passam, as estações mudam, os filhos crescem. Quem aqui já é vó? Quem aqui, mulher, já é vó? Você sabe, já passou. Você está na fase boa agora, né? Eu falei esse dia com o vô, ele falou, ai, neta, é tão bom, porque tu ama, tu beija, mas tu não tem compromisso nenhum.
chorou, vai para o colo da mãe, do pai, você vai. As estações passam. E você adora a Deus cuidando do seu bebê. E você adora a Deus trabalhando e ajudando no orçamento de casa. Não deixe pesos entrar no seu coração. Sabe por quê? Você vai virar uma máquina de reclamação. E sabe o que a reclamação faz? Ela fecha os céus. Quanto mais você reclamar, mais céu fechado. Mas tudo vai dar errado. Aí quando você começando o dia com gratidão, Deus, obrigada. Porque eu sou mãe, eu tenho esse bebê fofo que está aqui, não está doente, ele é perfeito, ele é saudável. Minha casa está uma bagunça, mas mesmo que eu arrumar agora, daqui a pouco vai estar uma bagunça também, glória a Deus, vou fazendo no meu tempo. Você vai ver o céu se abrindo sobre a sua casa e a presença de Deus sobre a sua vida. Talvez você está vivendo uma crise no seu casamento, daquelas. E mulher, quando está com crise no casamento, ela é uma hemorragia aberta. O homem tenta esconder para todo mundo. Não, está tudo bem. A mulher, não, porque não está bem. A mulher é hemorragia, ela é aquela coisa feia, né? E assim, por quê? Porque a gente é perceptível. A coisa está chegando, a gente já sabe. Aquilo não está legal, o marido mudou, a gente já sabe. Eles acham que a gente, né? Eles acham que eles enganam, mas a gente já conhece. Quando a coisa não está bem, a gente já sabe na hora que abre a porta, do jeito de abrir a porta. Eu já sei. Quando ele abre a porta, não fala nada, eu falei, pá. Abriu a porta, entrou e não falou nada, alguma coisa aconteceu. Mas quando ele abre a porta e fala, cadê? Já fala da Bela e tal, já vai todo mundo abraçar e beijar ele. Eu falei, tá tudo bem. Porque as mulheres têm uma percepção e conhecem muito bem o que ronda a casa delas. E às vezes você está passando uma crise no seu casamento e você está tão perdida dentro da crise que você não buscou direção de Deus ainda. Você está buscando direção de tudo quanto é lugar, mas você não tem uma direção de Deus para você. Mulheres que acabaram ciclos na sua vida. Talvez tem mulheres aqui que você está vivendo até um luto. Coisas se fecharam. E existe uma direção de Deus para caminhar nesse tempo. E Deus quer derramar essa direção sobre você. E eu quero dizer, se você é essa ovelha perdida, que é essas situações que foram acontecendo, foram te distraindo, foram te tirando, a boa notícia é que o pastor vem te dar direção. E o pastor Zezinho falou algo que eu achei lindo. Foi a primeira vez que Deus fala que ele pega a ovelha no ombro. E diz assim, quando você pega alguém que está abaixo e coloca no seu nível, você muda a perspectiva dessa pessoa. Você muda a visão dela. Só que Deus quer fazer com você? Só mudar a sua visão. Ele quer te pegar no colo e te fazer enxergar de um lugar mais alto que você ainda não viu. E Deus vai fazer isso hoje com algumas ovelhas que estão aqui. A segunda forma de se perder foi a dracma perdida. E eu estou escrevendo um livro sobre isso. Eu estou escrevendo um livro que se chama A Dracma Perdida, Perdidos Dentro da Casa do Pai. Falando um pouco do que eu vivi como dracma. Eu fui uma dracma que foi achada. Existem tantos filhos e filhas perdidos dentro da casa do Pai. Homens e mulheres que estão dentro das igrejas, mas não conhecem o Pai. Não têm um relacionamento com Deus. Eles ministram, eles cantam, eles fazem tantas coisas dentro da eclésia, mas o coração deles está longe de Deus. Eles estão perdidos dentro da casa do Pai. Perdidos na religião. Quantas pessoas feridas pela religião nós temos conversado, conhecido, machucadas por liderança, pessoas que se frustraram. Eu lembro de uma mulher, gente, ela não tinha voz para cantar. Daí um dia eu falei assim, gente, estou precisando de meninas para cantar. Aí veio ela, veio falar comigo, ela falou, então, é que eu fui revelada na igreja que eu ia louvar. Eu falei, foi o quê? Eu fui revelada. Se revelada. Revelaram que eu ia louvar, que eu ia... Tá, mas tu canta? Não, nunca cantei. Eu disse, mas tu tem a voz para cantar, as pessoas falam que você canta? Não, na verdade eu não canto muito bem. Eu disse, tá, mas aí você foi revelada por alguém que você vai cantar na igreja? Ela falou, Daí eu chamei ela e conversei, eu disse assim, olha, Deus, Ele derrama sobre nós dons, não títulos. Se você for pintar na sua casa uma parede,
Você vai chamar quem para pintar? Principalmente se você quiser fazer, por exemplo, você quer fazer um desenho. Vamos botar uma cachoeira, um pôr do sol bem lindo, lá na sua casa. Você vai chamar quem para pintar? Um pintor, certo? Como que você vai chamar ele? Você vai ver o que ele já fez, as obras dele, certo? Você vai ver se ele pinta. Porque se eu for pintar uma cachoeira na sua casa, misericórdia. Não sei nem por onde começar e terminar. Já viram aqueles desenhos de escola que você não sabe se é um rinoceronte, se é uma pessoa? Eu para desenho. Quer ver esses trabalhos de escola, gente? Quem tem filha de 3 anos, 2, que vem na tarefinha, que é tu que faz, né? Eu falei, poxa, é a gente que faz. Esse dia era para fazer um ônibus de uma caixinha de leite. Gente, eu não tenho muito dom para esse negócio. Eu pintei o ônibus de preto, era só encapar com papel, pintei de preto. E a Bela ria que se matava, brincando lá, e eu vou fazendo o ônibus dela. Meio de transporte. Falei, Bela, vem cá que tu vai aprender o que é meio de transporte. Agora nem sei porque que eu falei isso. Lembrei, agora esqueci do fio da meada. Isso. Você vai chamar um pintor para pintar lá. E sabe o que acontece? Às vezes, na igreja, se pega assim, ó. Se escreve pintor. Pintor. Pendura no pescoço de qualquer um. Ó, você é pintor, tá? Então tá, é pintor. Daí o primeiro dia que ele vai pintar, todo mundo, misericórdia, Jesus. Mas ninguém tem coragem de falar. Você sabia que a igreja primitiva, ela caminhava, ela não tinha título. Era por dons. Porque tem pastor que não é pastor. Tem pastor que tem o título, ele fez o curso, mas ele não é pastor, ele não suporta as pessoas. Ele não gosta de estar com gente. Já viu o pastor que não gosta de estar com gente? Pastor, ele ama estar com as pessoas. Eu tiro pelo meu marido, ele ama, se deixar. O Thelma é um gazelle, eu falo, tem que estar toda hora o balão, vem cá. Aqui, ó, casa, família, nós. Jantar, almoço. Porque o pastor, ele é isso. Está dentro dele. Aquilo que Deus colocou está dentro de você. Ninguém vai botar um título. Aqui na igreja, ninguém coloca um título. Agora, a partir de agora você faz, tá? Não, a pessoa já faz sozinha. Gente, eu lembro quando 10 anos atrás, que eu fui para a zona de prostituição, nenhum homem, botou a mão na minha cabeça e falou, olha, vai para as prostitutas, Deus vai te dar graça. Não. Ou meu pastor falou, vem cá, vou te chamar, você vai abrir um negócio lá na zona de prostituição, você vai saber conversar com as prostitutas. Não foi assim. Foi uma direção de Deus. Eu tinha relacionamento com Deus e Deus me deu uma direção. Vai para um prostíbulo que eu vou te usar lá. Eu falei, misericórdia, Senhor. E eu comecei a conversar com as prostitutas, e eu lembro que algumas mulheres de igreja perguntavam para mim, mas como que é isso? Como se fosse algo, eu disse, olha, eu só vou lá e amo elas, e falo do amor de Deus. Eu lembro que algumas pessoas chegavam lá e diziam assim, Jesus te ama, abraçava elas. Um dia Deus falou assim para mim, filha, não está escrito na Bíblia em lugar nenhum, diga para os outros, Jesus te ama, mas eu mandei vocês amarem uns aos outros. Jesus te ama, eu não, maioria. E Deus começou a falar, eu quero que você ame elas. Eu lembro do primeiro café preto que eu tomei lá junto. Eu estava, ai Deus, sabe quando você vai para um lugar que você não quer comer? E elas, um café, e todo mundo café. Eu falei, misericórdia, Senhor. Sabe aquele café que é igual uma fita durex? Você toma um café, é a fita durex assim. E eu lembro que depois de um tempo eu estava comendo, tomando café e estando junto. Porque Deus começa a derramar algo em você que você não tinha, mas quando você caminha na direção de Deus, começa a ter. E de repente, eu vejo pessoas perdidas dentro da casa do Pai. Pessoas que têm tudo, têm uma religião. Tem gente que é até difícil você falar. A pessoa está numa pior. Você vê que a pessoa está vazia. Você vai falar de Deus para ela, ela sabe todos os versículos. Não, eu sei. E no versículo tal diz tal. Eu falei, sim. E também Deus fala isso e isso. Sim. E já viram aquelas pessoas que ela tem a Bíblia para todo mundo, menos para ela? Ela fala, mas olha para a vida dela, misericórdia.
Esses são os perdidos dentro da casa do Pai. E sabe o que a Bíblia diz? Pena que eu não posso entrar, mas quando meu livro ficar pronto, a Bíblia fala que aquela mulher varreu a casa, a primeira coisa que ela fez. Sabe o que eu vejo que Deus precisa fazer para os filhos e filhas que estão perdidos dentro da casa do Pai? Varrer o nosso coração e tirar o lixo. E nos colocar de volta no lugar de filhos. E a dracma foi achada. Então a dracma, ele procura. Deus tem procurado você. Eu vejo pessoas que chegam por aqui, eu digo, meu Deus, elas começam a contar as histórias, eu digo, Deus não desistiu de você? Teve uma menina ontem no Café com o Pastor, eu não sei se ela está aqui hoje, mas ela falou que ela estava decepcionada com Deus, entristecida com Deus. A mãe dela havia falecido e ela disse, Deus, eu não aceito ficar sem a minha mãe. E ela ficou muito triste, ela era da fé católica e ela disse, não, e ela era católica fervorosa. Eu não quero mais, o Senhor não me ama. O Senhor levou o que eu mais amava, o Senhor não me ama. E ela disse que por 3 anos ela viveu, mas ela tinha um vazio dentro do coração dela que nada preenchia. E uma menina aqui da igreja, muito tímida, por isso que eu vou falar sobre timidez na próxima, muito envergonhada, foi para o lugar secreto. E Deus falou assim para ela, tem uma moça que lá na sua rede social, que eu quero que você mande uma mensagem para ela, convidando ela para vir na igreja. Não, Deus, não vou fazer isso, não conheço muito bem ela, tal. Enfim, ela obedeceu. Mandou a mensagem para a menina entrou aqui, foi restaurada por Deus. Ela disse assim, quando ela recebeu a mensagem, ela disse assim, é Deus me chamando, Ele não desiste de mim. Deus procura as dracmas perdidas. Se você foi ferido dentro da casa, se você está perdido, eu quero dizer uma coisa para você, Deus está à sua caça, Deus quer restaurar você, Deus quer levar você para um lugar novo nele. A outra forma de se perder é o filho pródigo. Nós temos uma diferença no filho pródigo. Ele foi o único que decidiu sozinho sair de casa. A ovelha se perdeu sozinha, a dracma no meio se perdeu, mas o filho ele decide ir embora. O filho ele decide sair. E eu tenho conversado com algumas pessoas, e até semana passada eu conversei com uma moça, e ela disse para mim, eu não sei o que está acontecendo comigo, não tenho mais vontade de estar na igreja, não tenho mais vontade de estar não sei o quê. E Deus falou comigo na hora assim, ó, diz para ela que ela não me conhece. O filho pródigo, ele não conhecia o pai que tinha. Ele estava de olho na herança. Tem pessoas que estão dentro da casa do pai, sabe, de olho no quê? No que o pai vai dar. Já viram aquelas pessoas que vêm fazer campanha? Porque Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo. Tá na casa do pai, mas o olho está na herança, no que vai receber. Não vê a hora que Deus divida, me dá o que eu quero. Gente, eu lembro de uma moça que eu conheci, e ela era missionária, solteira, missionária do pé à cabeça. Um dia eu fui no quarto dela, me assustei. Tinha um mapa do mundo gigantesco e vários pininhos assim. Eu falei, o que é isso? São os países que eu vou pregar. Eu falei, uau, que missionária. Porque eu passo não sei quantas horas de joelho. Eu falei, glória a Deus. Nossa, que lindo isso e tal. Começou a namorar. Ela tirou da parede as nações, começou a ir para o cinema sozinho com o rapaz, daqui a pouquinho estava grávida. Daí não era missão, era carência. Entende? A herança veio, Deus disse, olha, eu tenho um casamento abençoado para te dar. Então tchau, fui. Quantas pessoas vêm para a igreja? Quantas recebem coisas e vão embora, recebem herança e vão embora. E a maioria delas se perde lá fora. A maioria chega a comer mesmo com porco, se perde. Por quê? Porque pegaram a herança fora do tempo. Tem herança? Claro que tem. Mas era a hora de ele pegar? Não. Sabe o que faltava para o filho pródigo? Conhecer o pai que tinha. E sabe, para essa moça que eu falei, eu disse para ela, não te ofende comigo, mas deixa eu dizer uma coisa para ti, tu não te converteu ainda. Falta nascer de novo. Sabe quando que você entende Deus, as coisas de Deus? Quando você nasce de novo. Quando você diz assim, Deus, eu te quero de todo o meu coração, não existe, eu te quero.
São as 3 formas de se perder. E sabe de uma coisa? Essa é a única que o pai não vai atrás, mas ele te espera. Ele espera, diz que o pai do filho pródigo esperava. E quando ele viu, e sabe de uma coisa? Qualquer sinal de você em direção a Deus, ele sai correndo ao seu encontro. Você já viu isso? Qualquer sinal que você dá em direção a Deus, ele vai correndo ao seu encontro. Porque a Bíblia diz que aquele pai correu ao encontro do filho. O filho pródigo, ele precisa voltar para casa sozinho. Se você está aqui por estar, porque tem gente que está por estar, eu quero dizer para você, peça hoje para o Espírito Santo levar o seu coração nesse nível de fé. Deus, eu quero me converter. Jesus falou para Nicodemos, importa que você nasça de novo. E ele falou, olha como ele não entendia. Como que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? E ele disse, mas não é isso. É da água e do Espírito. É nascer de novo no Espírito. E Deus tem chamado mulheres para isso. Eu queria que você abrisse rapidamente Provérbios 3, 5 e nós já vamos terminar. Provérbios 3, 5. 3, na verdade. Essa é a direção de Deus para nós hoje. Três diz assim, não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prendas ao redor do seu pescoço. Quem está com colarzinho aí? Segura o colarzinho, quem está com colar aí, a maioria. Segura. Olha o que Deus está falando. Não permita que a bondade e a lealdade me abandonem. Atas no teu pescoço, coloca como se num colarzinho, a bondade e a fidelidade. Escrevas no fundo do teu coração. E olha o que acontece se você faz isso. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. A bondade e a fidelidade. Não só diante de Deus, mas das pessoas. Agora eu pergunto para você, quantas pessoas bondosas e fiéis você conhece? Dá para contar nos dedos? E Deus está falando assim, não permita que a bondade e a lealdade abandonem, porque ela pode abandonar a gente, fácil. A gente se irrita fácil. A gente é desleal facilmente. Entenda isso. Atas ao teu pescoço, escreve lá no fundo. Se você sair de hoje com uma direção aqui de tudo que você pegou, bondade e lealdade. Não só com Deus, mas na terra. A Bíblia diz que ela garante, você vai conseguir favor. Sabe o que é favor de Deus? É aquilo que você não pode fazer. É aquela situação que você não pode fazer nada. O favor de Deus vem sobre a sua vida. Continuando, lá no 5. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não dependa do teu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer. E ele lhe mostrará o que deve seguir. De novo, primeiro, confie de todo o coração. E não dependa do teu próprio entendimento. Não te apoie nesse entendimento. Mas busque a vontade dele em tudo que você fizer. E ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Lá no 7 diz assim, não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afasta-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. No 9, honre o Senhor com as tuas riquezas e com a melhor parte de tudo que você produzir. Então os seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Eu quero dizer uma coisa para você, quando você começa a honrar a Deus com tudo que você é, não é só sua vida, tudo que você é, você vai viver um milagre na sua vida. O meu pai, ele sempre teve um problema com alcoolismo. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, um homem íntegro. Pensa num homem íntegro, de bom coração, mas ele tinha um problema desde que eu nem existia. Meu pai bebia muito.
Mas quando eu digo muito, é muito. Era bebê, de perder consciência, bebia muito. E desde que eu me conheço por gente e que eu comecei a ir na igreja, com 13 anos, né, que eu comecei a entender, eu orava pelo meu pai. Então hoje, quando eu vejo uma mulher orando pelo marido que não é cristão, eu entendo exatamente o que ela sente. Porque esse era o meu sentimento quando eu chegava na igreja. Eu só tinha oração para o meu pai. Eu não orava por mais nada. Para mim, todos os meus problemas iam se resolver se meu pai se convertesse. E eu ficava imaginando meu pai e tal. O que aconteceu? Meu pai continuou bebendo. Bebeu muitos anos. E sempre foi a minha oração. E ele parava um tempo e ele continuava. Ele parava um tempo e ele continuava. Até que, alguns anos para cá, ele não bebe mais como antes, mas ainda bebia. E eu aqui na igreja, e eu falando, Deus, estou muito feliz com o que o Senhor está fazendo. Tantas coisas, tantos testemunhos, mas eu queria o testemunho do meu pai. O Senhor me deu uma família, um marido maravilhoso. Meu Deus, o que o Senhor tem feito, eu tenho só a agradecer. Mas eu olhava para o meu pai e dizia assim, Deus, por favor. E de um tempo, né, desde que Deus restaurou meu relacionamento com meu pai, eu comecei a plantar no meu pai. E eu lembro que eu já falei sobre isso aqui, que eu comecei a tratar ele como se ele fosse o melhor pai do mundo. Eu amei o meu pai como ele era, eu não esperei uma mudança. Eu amei ele. Porque às vezes a gente condiciona o nosso amor na mudança do outro. E eu disse assim, Deus, eu abro mão do pai que eu tenho projetado na minha mente. Eu fui lá, matei aquele pai que eu tinha idealizado, sonhado, que me fazia sofrer. Eu falei, esse aqui não é o meu pai. O meu pai é esse. E eu amo meu pai. E eu comecei a plantar no meu pai. Então, o meu pai às vezes não me ligava, não dava muita bola, eu ia lá, pai. Só de falar pai me dava vontade de chorar, para vocês terem noção. Pai. E Deus diz assim para mim, ó, tu ainda tem um pai para chamar de pai, honra ele. E eu, pai, tudo bem? Não, só estou passando, o senhor está bem? Está tudo tranquilo? Tá bom? Então tá, te amo, pai. Tá bom, ele diz assim. Não sabe receber, né? Tá bom. E tal. E todo dia. E eu cheguei um dia lá na minha casa, lá da minha mãe, dei um beijo na minha mãe e eu falei, cadê o pai? Ah, teu pai está lá atrás. Quando eu olhei o pai lá atrás, gente, o pai estava com cerveja, escutando uma música antiga. Lá no canto, sabe na sala dos jogos? Que a gente joga tudo? Lá na sala dos jogos. Vai jogando tudo. Aí, ele lá no rádio, escutando a música, bem oprimido. Sabe quando tu viu? Gente, eu entrei naquela sala, eu vi demônios naquela sala. Eu saí de lá com meu coração com uma certeza. Eu falei, Deus, eu não quero ver meu pai mais preso nisso. Eu só te peço uma coisa. Tira meu pai disso. Eu estou te pedindo, Deus. Tira meu pai disso. Desde que eu tenho 13 anos, eu oro por ele. Tira meu pai disso. E eu saí de lá com um propósito no meu coração. Quando eu lembrasse do meu pai, eu orar pelo meu pai. Então, eu estou na minha casa, estou fazendo qualquer coisa, pai, Deus, em nome de Jesus. Eu estava assim. Onde eu estivesse. Você já estava no mercado, comprando negócio, Deus, em nome de Jesus, meu pai. Que estava no mercado, o pessoal olhou. E eu... Aí tá. E essa semana, Deus me deu uma vitória. Tinha uma festa na família. E toda festa na família acontecia duas coisas. Ou ele não ia, ou se ele fosse, ele ia beber. Então, como ele não queria beber, às vezes, que ele não queria mais, que ele não tinha controle, ele não ia nas festas. Então, meu pai era o antissocial, o que não ia. E acaba que a gente vai se acostumando, não é assim? Teve a festa. Cheguei na festa, quando eu olho meu pai. Aí aquela, né? Eu falei, meu pai está aqui. Fiz de conta que era normal. Oi, pai. Tudo bom? Tava quase desmaiando. Nunca vai em festa nenhuma. Tudo bom, pai? Tudo bem e tal. Dei um beijo nele, abracei, sentei na minha e comecei. Falei, Deus, em nome de Jesus, Senhor, vai amarrando toda a cerveja desse lugar. Comecei a olhar para os uísque, para as coisas, para os cachaços. Falei, em nome de Jesus, está tudo amarrado aqui agora, no poder do nome de Jesus. Daí do lado dele senta um tio meu que, ó, gente, e ele... Quando eu olhei o meu pai,
Estava com água ou refri? Água. Tomando água, sensato, comendo, tomando água. Eu olhava para trás de novo, água. Tá. E eu ali, de novo, olhava de novo, água de novo. Gente, o meu pai não bebeu. Pela primeira vez numa festa. Ficou na festa, bateu foto, conversou, livre, totalmente livre. E eu, como filha, era tudo que eu queria ver. E sabe o que tem acontecido? Cada vez mais ele mais livre, né, mãe? Mais diferente. E a partir daquele dia que eu falei, Deus, eu não aceito mais meu pai desse jeito. Ele falou para minha mãe, ele falou assim, uma coisa estranha comigo. Não consigo mais beber. As músicas estão me dando um abuso. O que é, será? Aí a mãe veio falar comigo, filha, continua orando. Por que eu estou falando isso? Porque foi uma direção que Deus me deu. Eu sei que talvez sua família seja amarrada em outra coisa. Talvez o desejo do seu coração seja outro. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não desista. Continue amando. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de você. Deus jamais vai desistir de você. E a gente se relaciona à base da troca. Tira a troca da sua vida hoje. Não espere mais que as pessoas sejam como você quer. Ame elas do jeito que elas são. Talvez você chegou aqui chateada com seu marido, porque ele não é o que você está esperando. Você tem várias expectativas. Vamos afundar as nossas expectativas hoje aqui nesse lugar. E dizer, Deus, eu quero as tuas. Eu quero os teus sonhos. Talvez você traçou, tem mulher aqui que disse, eu vou acabar com isso, eu não aguento mais. Você aguenta sim. Aguenta porque Deus vai te dar graça para você amar o seu marido acima de tudo que você tem passado. O seu pai, a sua família. E sabe o que o amor faz? Quando esse amor vem, quando esse amor, que ele é desproposital. É um amor que não espera nada em troca. Ele constrange, ele cura e ele restaura. Eu queria que você hoje buscasse isso, Deus. Eu quero entrar nesse lugar de direção da tua presença. Me leva nesses lugares. Talvez eu me perdi, Deus. E eu quero me encontrar de novo na tua presença. Nós vamos terminar essa noite hoje com uma oração. Deus, obrigada por tudo que eu tenho na minha vida. Você pode dizer isso para Ele? Obrigada. Obrigada. Obrigada até porque algumas coisas não foram do jeito que eu sempre quis. Mas Ele é fiel. E sabe de uma coisa? Um dia eu vou ver meu pai sentado aqui, ó. Ele ainda não veio. Mas um dia eu vou ver ele sentado aqui. E eu quero dizer para você que um dia você vai ver aquilo que você tanto espera. Porque aquele que persevera, ele recebe. É do coração de Deus nos presentear com as mais ricas bênçãos. Ele é um pai amoroso, mas Ele vai preparar o nosso coração para isso. Sabe o que é que Deus está dando para algumas mulheres aqui hoje? Um copinho de água no meio dessa corrida tão difícil. Ele colocou hoje você sentada no colo dele. Ele está jogando água fresca nos seus pés quentes. Quem já andou em areia quente na praia? Tudo que você quer colocar água no seu pé. Hoje Deus está colocando, molhando os seus pés, te preparando, porque tem uma caminhada ainda. Mas vai valer a pena. Nunca caminhe sem a direção de Deus. Se você puder botar isso na sua vida, Deus, eu devo ir, devo fazer, devo falar isso, você vai se impressionar com tudo que Deus vai fazer na sua vida. Under a sky where the quiet stars bow, I breathed a dream you placed in me somehow. Your voice was soft like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every echo held your light, a promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight to
of your starlit vow. The wind remembers the words we made, carrying them through the night we prayed. Your touch remains like a gentle mark, a lantern warm in the deepest dark. And when the night begins to fade, your vow outshines the light of day. It pulls me close, it guides my way through every shadow I escape. Your starlit